Olá, tudo bem? Estou de volta com o nosso canal para trazer para você mais uma porção da Palavra de Deus, através de uma história, de uma reflexão. A gente junto vai meditar hoje um tema muito importante para a nossa vida, né? Falar sobre a obra perfeita do Senhor. Às vezes a gente critica ou pelo menos questiona algumas questões que nós percebemos na nossa vida, né? Questionamos muitas coisas, mas Deus é perfeito. Seus caminhos são justos e verdadeiros e a obra perfeita é Deus, o nosso Senhor. Quero falar com você hoje mais uma historinha. Para isso eu quero comentar com você sobre mais uma historinha muito interessante falando da perfeição de Deus. Conta-se uma história na cidade de Nova York, exatamente no Brooklyn. Existia lá uma instituição, uma escola chamada Crush. Essa instituição se dedicava exatamente ao ensino de crianças especiais. Interessante que algumas crianças que passavam por ali, elas permaneciam ali por um tempo maior, né, durante toda a sua idade escolar. Mas existia também aquelas que podiam sair, né, tinham pelo menos uma melhora, uma certa estabilidade nas suas questões especiais. Aquela escola sempre promovia um jantar beneficente, no intuito exatamente de arrecadar fundos para a manutenção do trabalho daquela escola. E um dos jantares beneficentes da Crush, o pai de uma criança fez um discurso ali que foi muito emocionante. As pessoas jamais esqueceram, todos que estavam presentes jamais esqueceram. O pai ele elogiou muito a escola, agradeceu muito a diretoria da escola, a Deus, né, sobre tudo o que ele viu ali. Mas uma coisa chamou a atenção durante o discurso, que o pai fez a seguinte pergunta: onde está a perfeição no meu filho, Pedro? Se tudo que Deus faz é perfeito, onde está a perfeição em Pedro? Meu filho não pode entender as coisas como as outras crianças. Meu filho não pode se lembrar de fatos e números como as outras crianças. Então, onde está de verdade a perfeição de Deus? Todos ficaram chocados, né, com a pergunta e com o sofrimento daquele pai, mas ele continuou falando. Ele disse o seguinte: eu vou contar uma história sobre meu filho Pedro, porque eu acredito que quando Deus traz uma criança especial ao mundo, a perfeição que ele busca não está no modo como as pessoas, não está na criança, mas sim no modo como as pessoas vão reagir diante desta criança. Isso pode ser na nossa casa, pode ser na casa de outras pessoas. Então Deus busca perfeição não na criança, mas sim em como as pessoas vão reagir como a criança. Eu quero contar uma história para vocês do meu filho Pedro. Eu sabia das limitações do meu filho. E sabia também que o meu filho tinha muita dificuldade. E sabia também que na nossa vizinhança tinha uma equipe de beisebol em que a maioria dos meninos gostavam de brincar ali, de participar ali. E um dia eu cheguei com o Pedro lá, eu estava fazendo uma caminhada no parque, nós chegamos lá no local onde eu sabia que os meninos jogavam beisebol, e aí o Pedro me perguntou: papai, você acha que eles vão me deixar jogar com eles? E aí eu comecei a pensar: puxa, meu filho, limitado do jeito que está, tendo a dificuldade, eu falei: olha, Pedro, eu acho que você tem capacidade sim de jogar com eles, só que eu acho que é um pouco difícil. E aí eu me aproximei de um menino, né, que estava no campo lá jogando beisebol. Eu perguntei para ele: olha, o Pedro pode jogar com vocês? O menino deu uma olhada ao redor, né, ele começou a buscar a aprovação dos seus companheiros e de equipe, mas ele não conseguiu nenhuma aprovação. E ele tomou a seguinte atitude como responsabilidade. Falou: olha, nós estamos perdendo por 6 rodadas, né, e o jogo já está na 8ª. Acho que ele pode entrar em nossa equipe e a gente vai tentar colocar ele para rebater, inclusive na 9ª rodada. Na estrutura do beisebol, aquela questão de rebater, tem toda uma característica bastante interessante. E aí aquilo admirou o pai, segundo o que o pai dizia na sua história naquele jantar. O Pedro abriu um sorriso, né, que foi tremendo, né, quando ouviu a resposta daqueles meninos. E o pai continuava dizendo: olha, eles pediram então para o Pedro calçar as luvas, que o Pedro fosse para o campo jogar, e no final da 8ª rodada, a equipe de Pedro marcou já alguns pontos. Então, mas ainda estava perdendo de 3. Já na 9ª rodada, a equipe marcou novamente e agora com o potencial, inclusive, de ser a rodada decisiva para o time de Pedro, ao qual o Pedro foi escalado para continuar jogando. E aí uma questão veio na minha mente: poxa, será que eles vão mesmo deixar
o Pedro rebater numa hora como essa, que tem uma circunstância extremamente tensa, num momento tão difícil para a equipe, que a equipe tem a possibilidade de ganhar o jogo. Mas as limitações do meu filho não vão permitir que isso vai acontecer. E aí eu fiquei surpreendido, diz o pai, ao entregar na mão do Pedro o bastão de beisebol. A gente sabia que seria impossível, todo mundo sabia, porque ele não sabia nem segurar o bastão, já dizia o pai de Pedro. Mas quando Pedro tomou a posição, o lançador então pegou a bola e se moveu alguns passos para arremessar a bola de maneira que o Pedro pudesse rebater. Foi feito então aquele arremesso e o Pedro errou, ele balançou meio desajeitado e errou a bola. Daí um dos companheiros da equipe chegou por trás do Pedro, abraçou ele, ajudou ele a segurar o bastão, então eles encararam o lançador foi e arremessou novamente. O menino junto com o Pedro, então, quando veio o lance, ele junto com o companheiro da equipe, eles balançaram o bastão e aí junto rebateram a bola, né? Ela foi lentamente, né, em direção ao lançador. O lançador apanhou a bola de forma suave e o que ele fez? Ele poderia ter lançado para a próxima base, que é chamada primeira base, o primeiro andar da base, para poder eliminar o Pedro. Mas ele lançou, ao invés disso, ele lançou para muito longe. E aí a bola foi fazendo uma curva alta no campo todo e caiu bem distante. E então o próximo lançador começou a correr para poder tentar a bola. Pegar a bola. E todos começaram, Pedro, corre para a primeira base, você precisa ser salvo, vai para a primeira base. E o Pedro, então, como se ele nunca tinha na vida dele corrido, ele arregalou os olhos e saiu disparado, correndo para as bases, assustado, com os olhos arregalados, e aí então ele conseguiu alcançar a primeira base. O jogador que estava da direita, que tinha a posse da bola, ele então podia ter lançado para a segunda base, para poder o Pedro não chegar. Ele lançou em direção à segunda base, só que de forma alta, e começaram a gritar, Pedro, corre. E o Pedro começou a correr, e aí chegou na segunda base. E aí todos gritaram, Pedro, você precisa ser salvo, vai. E ele chegou na segunda base, e numa parada rápida dos adversários, ele foi colocado então na direção da terceira base. Os adversários então, ambas as equipes, começaram a correr atrás do Pedro, dizendo, Pedro, vai meu filho, corre, vai para a base principal, você vai ganhar, vai para a base principal. O Pedro correu para aquela base. Quando ele pisou naquela, os 18 meninos, todos os jogadores, amigos e competidores, ergueram Pedro, colocaram Pedro no ombro e fizeram dele um grande herói, né? Como se ele tivesse vencido o campeonato e tivesse ganho o jogo para todas as equipes. O pai disse que naquele dia as lágrimas escorreram sobre os olhos dele, sobre a face dele. Ele disse que aqueles 18 meninos, eles alcançaram a perfeição de Deus. O pai dizia que ele nunca tinha visto um sorriso tão lindo no rosto do filho dele. Moral da história: não basta, ou pelo menos não importa, né, a sua limitação, a sua dificuldade, o seu medo. Não importa qual é o seu conhecimento, qual a força que você tem. Importa que Deus é perfeito e fez você para o louvor da glória dele, para que você seja uma bênção, para que você seja feliz e para que você abençoe outras pessoas. Eu quero rapidamente ler com você mais um texto da palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, maravilhosa palavra. Olha, meu querido, né? Deus é perfeito, pleno. Deus cria cada um de nós conforme a imagem de Deus e o desejo que Ele tem, a fim de fazer com que a glória dEle seja manifesta. Deus quer glorificar o nome dEle através da sua vida. Deus quer ser conhecido através de você. Muitas das vezes você pode ter chegado à conclusão de ser incapaz em virtude da sua limitação, da sua dificuldade. Mas olha, eu vim te dizer neste dia, né? Através da palavra de Deus, pela força e pela autoridade que há na palavra de Deus. Justos são os caminhos do Senhor, nele não há imperfeição. Querido, você é pleno e completo para realizar uma grande obra para louvor e glória do nome de Deus e, sobretudo, para que você seja vitorioso. O menino da história tinha necessidades especiais, mas teve a oportunidade de fazer brilhar a glória de Deus na vida de outras pessoas. Através da limitação dele,
as pessoas conheceram, ou pelo menos viveram, experimentaram a perfeição de Deus. Pense nisso. Você é o espelho da glória de Deus. Você é perfeito, perfeito. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é completo, inteligente, justo, verdadeiro. Portanto, não caia no laço da ansiedade, da tristeza e do desânimo. Confia que Deus está pronto a erguer você nos ombros e mostrar que Ele é pleno e perfeito, a fim de fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, revigorado para o louvor da glória de Deus. O maior sorriso e mais lindo sorriso vai nascer a partir de você, quando você vê que na nossa vida, o que nós precisamos, como disse aquele pai, eu quero até repetir esta palavra do pai. Ele diz o seguinte: olha, o meu filho veio ao mundo, e é isso que eu acredito, que quando Deus traz alguém neste mundo, Ele traz para que as pessoas possam aprender a viver com cada uma das pessoas, independente das limitações das pessoas. Porque, na verdade, as pessoas precisam, então, viver a verdadeira perfeição de Deus. Isso só se dá através de você. Você é o agente, o canal, a pessoa, o ser que pode mostrar às pessoas o quanto Deus é perfeito, tremendo, maravilhoso. Guarde isso no seu coração, meu querido, e seja isso o ânimo para que você possa, a partir desse momento, recomeçar, reestruturar os seus pensamentos, suas atitudes, sua visão e dar início a uma nova fase da sua vida, uma fase de viver para a glória do Senhor, sabendo que você é o reflexo da glória de Deus, a perfeição de Deus. Amém? Se você foi abençoado, lembre-se de compartilhar esse vídeo e de clicar aí no seu curtiu, da sua curtida, tá bom? Compartilhe esse vídeo com quem você gostaria que fosse abençoado. Faça parte desse nosso canal, se inscreva. Vamos abrir aqui um número maior de pessoas alcançadas pela palavra de Deus. Tá bom, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga? Deus abençoe você. Fique firme, sabendo que você é a perfeição de Deus. Um abraço no seu coração. A gente se vê por aí.